Olá, tudo bom? No vídeo anterior, eu tinha falado a respeito da primeira introdução dos anjos sobre a Terra. Aí eu comentei um pouco que houve um dilúvio, né? Porque os anjos tiveram relações com o ser humano e isso foi abominável a Deus, né? Porque houve um grande pecado. Não é o fato do anjo ter, de fato, é, pegado, né? Ficado com mulheres, ficado com homens, mas sim o fato que houve a corrupção dos mandamentos de Deus. Assim, eu acredito que Deus já tinha feito algum mandamento lá no céu. Acredito que lá tem um mandamento. A gente fala que as nossas escrituras, a Bíblia, sim, aqui foi feita por Deus, inspirada por Deus, na verdade, né? Feita por não inspirada por Deus. Só que eu acredito que já existia uma Bíblia no céu. Já existia um regulamento no céu, né? E por isso que quando Lúcifer caiu, ele não pôde retornar, porque houve um regulamento que se a pessoa pecasse e já conhecendo a Deus, de fato, não voltaria aos céus. No caso dos seres angelicais, correto? Porque seres como nós ainda temos uma chance, uma oportunidade. A partir do momento que a gente vê Deus cara a cara, aí a oportunidade vai acabar. Porque aí ele vai julgar da maneira que ele achar cabível de julgar uns aos outros. Julgar nós. Né? Aí a Bíblia fala sobre o trono de Deus, né? O trono branco, né? Onde alguns vão receber coroa, outros vão ver o julgamento das suas ações. Aí já é outro vídeo. Mas o que eu queria deixar para vocês nesse comentário é porque, assim, a Bíblia fala que houve relações, né, lá em Gênesis. Que essa relação de anjos com o ser humano, houve a manipulação, a manifestação maior do pecado. Porque, como eu falei, o pecado, na verdade, surgiu no céu, o primeiro pecado. E depois, os primeiros indícios de homossexualidade, né? Homem com homem, mulher com mulher, na minha opinião, surgiu mais ou menos com os anjos primeiro. Dá a entender que foi mais ou menos assim que aconteceu, para depois, literalmente, vir com a sequência dos anjos. Mas aí, quem são esses anjos? Na verdade, são aqueles caídos. Acho que a gente fala os anjos caídos. Os anjos que perderam a luz. Eles que estiveram literalmente eles tiveram mais relações com o ser humano do que o anjo em si. Que eu falei que tinha aquele anjo que tinha curiosidade, né? Que eu falei inicialmente que alguns anjos também tiveram curiosidade e por isso caíram no céu. Mas tinha anjos que não era curiosidade, simplesmente o fato deles querer introduzir aquilo que ele já tinha aprendido. Então vamos colocar aqui que grande parte daquilo que o ser humano aprendeu de errado, mas também tem outras partes, como eu falei, nem tudo é Lúcifer. E nem tudo é o ser humano por si só. Né? Eu coloco assim, tem 50% que é de Lúcifer, a influência de Lúcifer, e 50% que é seu, que é o seu próprio pecado, sua própria introdução de fazer o mal. Né? Porque eu falei, o primeiro pecado surgiu no céu e depois surgiu entre Adão e Eva. Então a gente herdou, de alguma forma, a genealogia de Adão e Eva. Então a gente tem, de certo modo, essa tendência pecaminosa. Né? E eu acredito assim, mesmo se não fosse Adão e Eva, outra pessoa ia pecar e ia ter na mesma história. Mas assim, por que eu quero deixar isso para vocês? Porque muito quando a gente pega e fala sobre estudo bíblico, a gente não fala. A gente só pega e fala assim, o primeiro pecado surgiu na terra, mas na verdade não surge na terra, surge no céu. Aí depois veio para a terra, com a introdução dos anjos, com a introdução de mais pecado, porque o pecado já tinha dominado o ser humano, só que a corrupção do pecado surgiu maior.
houve mais corrupção do pecado quando houve a união entre os anjos e o ser humano. Que aí quando fala sobre o dilúvio, que Deus abominou a humanidade de tal forma que quis destruir a humanidade. E só um povo, só uma nação, na verdade um povo, são pessoas, na verdade, que iam ser salvos. A família de Noé. Então, daí tá a primeira introdução a respeito disso. Por que eu falo isso? Porque a gente tem que conhecer daquilo que a gente está falando. E daquilo que vocês têm que conhecer de fato. Né? Porque assim, como eu falei, tem pecado nosso? Tem pecado nosso. Que nós somos originados desse pecado. Eu coloquei a Abel e Caim em algum outro vídeo, né, sobre esses irmãos, que um matou o outro. E não foi Lúcifer que influenciou, foi o próprio coração da pessoa que fez isso. Porque Deus pegou e falou assim, olha, onde está o seu irmão? Aí o que tinha matado falou assim, olha, eu sou o protetor do meu irmão, o guardador do meu irmão. Aí falou assim, olha, tu tem o sangue do teu irmão. Tu fizesse mal aos olhos. Porque fizesse mal, porque ele não recebeu a oferta, né, de dedicação. Ele falou assim, se você tivesse feito bem, eu tinha aceitado. Mas você não fez, sabe? Então aconteceu isso. Só que, primeiramente, a gente tem que entender que houve toda uma influência dos anjos a nós, né? Mentiras dos primeiros anjos caídos. Lúcifer, aí eu citei o nome de alguns, né? Que eles foi influenciando o ser humano, as mentiras, as manipulações, sexualidade, manipulação de dinheiro, manipulação de fama, de tudo. E isso vai muito, muito assim, tipo, da ideia que Lúcifer tinha para destruir o ser humano para não chegar a Deus. Não falo que, assim, tipo assim, não que isso não seja importante, mas tem muita coisa, vamos supor, bens materiais é importante. Você pode ser rico, pode, não estou dizendo isso, mas estou dizendo ao ponto de você rejeitar Deus, negar Deus, maltratar as outras pessoas, sabe? Por causa do dinheiro, por causa de bens materiais. Então isso não faz bem, então isso não é bem. Então isso não é uma coisa saudável. E foi introduzindo a nós isso daí. Porque o ser humano, se for pensar, quando até mesmo com relação ao pecado, primeiro pecado que a gente falou de Adão e Eva, eles não sabiam o que era pecado. A Bíblia fala que eles eram nus, eles nem sabiam que era nu. Sabe? E tipo assim, e quando a Eva comeu do fruto, que ela começou a enxergar, e ela deu, né, a Adão, que as escrituras dizem mais ou menos isso, o que Deus pegou quando foi visitar eles? O que ele falou? Onde está você, Adão? Onde está você, Eva? E ele estava escondido. Aí eles pegaram e depois falaram assim, olha Deus, eu me escondi porque eu estava nu. E ele falou assim, quem te falou que você estava nu? Aí Deus pegou e falou assim, você comesse do fruto? Da árvore do conhecimento, do bem e do mal, que eu falei que não era para comer? Aí Adão falou assim, foi Eva, e cada um foi jogando a culpa em cada um. Que aí depois foi a culpa na serpente. E ela foi influenciadora, né? Mas a escolha foi de Eva, de comer o fruto. E depois a escolha de Eva de ter mostrado para Adão. E era isso que eu queria deixar nesse vídeo. Não quero deixar esse vídeo tão longo como o outro, tá? E muito obrigado por vocês, tá? Mas